O Atlético foi até a cidade de Maringá, belíssima cidade de Maringá, cidade Canção, estádio Willie Davis, fechando a 9ª rodada do Campeonato Paranaense, levou um susto, mas acabou de virada, vencendo o Dogão pelo placar de 3-2. A Monique Vilela esteve acompanhando, inclusive filmou os gols também aqui. O Matheus Moraes fez o primeiro gol do Dogão de pênalti. Olha aí, jogada, Matheus Moraes invadiu a área, ele acabou recebendo realmente ali a falta, o árbitro marcou pênalti, o Micael defendeu, mas no rebote, artilheiro, Matheus Moraes, fazendo ali a festa da torcida, quase 8.000 pessoas no estádio Willie Davis. Segundo gol dele, Matheus Moraes, cobrança de escanteio, gol de cabeça, vacilou a zaga do Furacão e ele fez o segundo gol dele na partida. Mas o rubro-negro reagiu, gol do Allan Kardec, descontando para o rubro-negro e a partir desse momento o Atlético cresceu de produção, a equipe do Maringá teve um jogador expulso e o Allan Kardec nesse lance aí fez o segundo gol dele. 2-2. E o Atlético continua reagindo, continua em cima e foi buscar a virada com o João Cruz. Olha só que golaço, hein? A bola bateu no travessão, bateu embaixo, dentro da rede e no final ficou assim. 3 para o Atlético, 2 para a equipe do Maringá. Com esse resultado, o Atlético assumiu a liderança do Campeonato Paranaense com 18 pontos. O técnico Maurício Barbieri falou em entrevista coletiva e a repórter Monique Vilela, ela acabou captando aí o que falou o treinador do Rubro Negro. Acompanhe. Maneira de jogar. A saída, sei que você não me perguntou até para dizer, a saída do Felipe era para atrasar um pouquinho, porque o João tem essa facilidade de jogar entre linhas, de flutuar, tem o bate de fora da área ali. Então a ideia foi explorar isso e ele acabou fazendo o gol de longe. Eu acho que o João tem crescido, tem amadurecido, tem ajudado a gente, assim como o Bruno ajudou, assim como o Felipe ajuda, assim como o Isaac. É uma peça de um coletivo que tem crescido junto com o coletivo, então a gente fica satisfeito que ele tenha tido um bom rendimento e tenha feito o gol. Quem também lá em Maringá, na saída do campo, falou desta vitória do Rubro Negro com a nossa repórter Monique Vilela foi o goleiro Micael. Acompanhe. Após o jogo contra o Vasco ali na Copa do Brasil, que não fui feliz defendendo nas cobranças de pênaltis. E após aquele jogo eu procurei trabalhar, cobrança de pênalti, muito feliz, né, pelas três pênaltis depois daquele episódio eu vim defender, mas infelizmente hoje defendi o pênalti e vim levar o gol de rebote, mas é isso, procurar trabalhar durante a semana que sabemos a importância do jogo de quarta-feira. Micael, portanto, falando desse jogo, a vitória do Furacão pelo placar de 3-2 contra o Dogão. Foi um bom jogo, hein, Marcelo Ortiz? Inclusive você narrou o jogo. Iraptan também acompanhou o jogo. O que tem o nome do Marcelo, Branca? Aí, Marcelo, foi um bom jogo, né? Tudo bem? Aliás, vou falar uma coisa, ó. O Marcelo tá com a camisa da Via Luante. Olha lá, né? Essa é de patrão, cara. Essa aqui o Luiz Pimentel preparou especialmente para o programa. Depois... E o jogo, Marcelão? Pois é, Osmar, eu vou dizer uma coisa, Iraptan. Não foi assim um jogo extraordinário, mas o Maringá é um time muito bem treinado. Isso ajudou com que, primeiro, o Atlético tivesse que encontrar espaços diferentes. Isso o técnico Barbieri trabalhou bem, especialmente no intervalo para a volta para o segundo tempo. Agora, existem algumas situações no jogo, lances polêmicos. Por exemplo, o pênalti. Esse aí, ó. O jogador, a impressão que dá é que ele cai com um delayzinho, né? Como diria lá em Congonhas, será que ele se apinchou? Pois é. Então já é um lance polêmico. Outro detalhe, o gol, se vê, Iraptan, de volta, a zaga que teve críticas naquele erro do Santos, mas ninguém acompanha. E agora, o goleiro defende o pênalti, que é mais difícil, ninguém acompanha, o atacante faz gol com tranquilidade. E o de cabeça, de novo, falha defensiva. Problema, né? É o problema que a gente acompanha há muito tempo. E aí, aparece esse rapaz aí, o Allan Kardec, para quem tinha alguma dúvida, não estou dizendo que é o supra-sumo, mas não tem como não comparar, porque o Diori está jogando até esses tempos. A diferença dele para o Diori é gritante, né? Ele sabe jogar,
E quando a gente fala e sabe jogar, diz, um gol como esse o Diório faria, um gol como esse o Diório faria. Um gol no cabeceio como ele fez, de cabeça até que o Diório poderia até fazer. Mas e todas as outras jogadas, Osmar? Em que ele faz a parede, em que ele é um jogador participativo, que sai da área, que busca, entendeu? Isso tudo o Diório não fazia. Então, para o conjunto, o Allan Kardec melhora muito. Mas o Allan, e especialmente esse gol do João Cruz, premia um jogador que definitivamente, viu? Eu não tenho mais dúvida. O João Cruz tem que jogar nessa posição. Aí vamos dizer assim, mas tem o Zapelli. Então, o técnico que decida. Eu prefiro um jogador que participa o jogo inteiro, como o caso do João Cruz, do que o Zapelli, que você tem que ficar 90 minutos esperando que em um lance ele resolva e diversos jogos, né? Infelizmente, ele some o jogo inteiro e não resolve. O Zapelli tem aquela questão da sonolência dele, né? Porque a batida dele é diferente. Ele tem capacidade na bola parada, ele tem visão de jogo, mas a rotação dele na partida é muito distante. O João é um garoto da casa, é extremamente participativo e a qualidade dele na batida ali para marcar o terceiro gol que define a vitória, ela é muito clara, né? E assim, em relação ao Kardec, ele faz o jogo fluir, né? Ele dá a opção, né, para que o jogo aconteça. O terceiro gol é bem verdade que foi um chutão para frente da defesa do Maringá que não deu certo, mas méritos para o Leozinho que fez a jogada, né? Fez a jogada que desestabilizou ali o sistema defensivo. Agora, vejo o Atlético ainda com problemas coletivos, mas resolvendo na individualidade, porque tem capacidade técnica para isso. Agora, falar uma coisa, hein, Marcelo? Desculpe até. Sim. O Leozinho está surpreendendo positivamente, né? Entrou bem no jogo hoje novamente, né? Quem não foi tão bem hoje, né, Iratã, Osmar, foi o Isaac. O Isaac teve aquele problema na Atletiba, ficou suspenso, voltou hoje, efeito suspensivo, só que não aproveitou a oportunidade. É um garoto ainda, vai acontecer essa estabilidade, só que é o que acontece, Ira. Ele, no primeiro tempo, quando aparece um lance ou outro, mas ele apareceu mais como? Reclamando em todos os lances. Então, isso, como um jogador jovem, tem que chegar e acertar com ele. Por quê? Senão, daqui a pouco ele começa a ficar marcado para a arbitragem, isso aí é péssimo para o atleta. O Leozinho, por sua vez, às vezes que entra, como o Iraptan lembrou, você falou muito bem, Iraptan, ele faz uma jogada muito boa, ele cruza e força o zagueiro, daí tem que dar um chutão, porque senão, ele faz a jogada e toca para o meio. Daí a bola espirrada, o zagueiro tem que dar um chutão para tirar dali, e o João Cruz tem muita qualidade no domínio e a categoria para bater na bola, né? Agora, se o cara não dá um chutão, é escanteio e começa uma nova jogada, né? Ele vai pro chutão e se chuta. Passa pelo zagueiro, o Allan Kardec faria o gol. Então, o Leozinho dá essa opção, né, Ira? Coisa que alguns jogadores não dão. Só que o seguinte, Ira, Osmar, a minha dúvida do torcedor Atlético, eu tenho certeza que está muito mais preocupado com o segundo semestre. Para mim ainda, e o que o Iraptan falou, eu concordo plenamente, o Atlético ainda está longe de ser o time ideal para chegar na Série B como tem que chegar como um dos favoritos. Obrigação para mim de Curitiba e Atlético é chegarem como favoritos. Se vão subir, uma outra coisa, porque a gente já viu mas que tem a obrigação de chegar como protagonista e com o time hoje, mesmo ser o líder do brasileiro, vou falar para vocês, não chega protagonista. O Atlético sofreu 9 gols até agora. O Paraná, que está lá na lanterna da competição, também sofreu 9 gols. Ou seja, a zaga do Atlético está sofrendo muitos gols, no meu modo de ver. Não, e é verdade, números não mentem nesse aspecto, né? Foram 9 gols, é muito gol. Hoje venceu, mas sofreu, né? Sofreu, tanto que perdia por 2-0 e teve que buscar uma virada, né? E o que incomoda, isso certamente incomoda também internamente o Atlético, é essa questão de bola alçada sempre é problema, sempre resulta em dificuldade, né? O segundo gol sai, o Maringá já tinha um jogador a menos. É lógico que um jogador a menos numa cobrança de escanteio não faz tanta diferença dependendo do posicionamento. Mas com um jogador a menos, o Maringá obrigou o Atlético a afastar o perigo, conquistou um escanteio e novamente a zaga fica olhando, né? O cara sobe sozinho para fazer o cabeceio e marcar o segundo gol. E de novo, ele entra numa falha do Falcão que não marca direito e o Beleze vem chegando atrasado para marcar o atacante. Só que assim, o que o Beleze fez é o que o Thiago Heleno fazia, o que o Pedro Henrique fazia, você vai pegar uma lista de jogadores que faziam. E já há muito tempo. Mudou todo mundo e continua a mesma coisa. O Jorge Castilho, sabendo disso, ele manteve o Matheus Moraes no time, que é atacante, grandão, e tanto é que fez um gol de cabeça. E deu certo. E assim, há um mérito realmente do time do Maringá. É um time muito bem treinado, né? Agora, você tem um jogador expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, Osmar,
é uma baita de uma carga para você conseguir aguentar, porque o Iraptan falou, mesmo a gente não imaginando que esse time não é o ideal ainda, mas é um time tecnicamente, individualmente superior aos demais, até pelo nível de contratação de grana que pode gastar o Atlético. Os três, na verdade, Atlético, Curitiba e Operário têm essa vantagem perante os outros, isso aí é inegável. E outra coisa, do jeito que está o futebol hoje em dia, muita força, a parte física prevalece muito. Você com um jogador a menos é muito complicado. Sim. Você preencher todos os espaços ali é muito difícil. E aí a opção, né, do Maringá no segundo tempo foi por um futebol reativo, né? As alterações feitas pelo Castilho sinalizavam exatamente isso, né? Ó, vamos fechar, bloquear e chamou o Atlético para cima, né? E nessa de chamar o Atlético para cima, vem o segundo gol e aí, né, o castelo do Maringá acaba ruindo. Tempo extra. Oferecimento. Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. BS Auto Center Dunlop. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar.